Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, meus irmãos e irmãs do caminho, estamos aqui reunidos para elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e aos espíritos superiores, dirigentes deste planeta, e que, junto com os nossos guias, espíritos anjos da guarda, nos auxiliam quando nos dirigimos a eles, quando queremos sair das nossas angústias, queremos nos deixar levar por melhores sensações, melhores vibrações e abandonamos a angústia, a tristeza, a depressão, a ansiedade e voltamos o nosso pensamento a Deus em oração. Elevemos o nosso coração, os nossos pensamentos. Afastemos tudo que é de ruim nesse momento e nos liguemos ao plano espiritual maior para que consigamos compreender as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, obra tão importante de Allan Kardec, que venho abrindo ao acaso diariamente, para que melhor compreendamos cada palavra, passamos à leitura. O capítulo é o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos espíritos, este é o item número 11. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça do que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, que me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos, e, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Oh, irrisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio,
Não sabes quantos milhares de irmãos, iguais a ti, jazem na miséria. O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhes dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Que? Exclamarás. Eu, nascido de sangue nobre, de um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que as vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despires a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia e a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são, por acaso, eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Oh, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela? Que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos que fostes, antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último dos vossos servos, curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que te dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os teus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome. Vais, curvada ao peso de tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Como és nobre, santa e grande aos meus olhos, espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Oh, cala-te, filha! Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros as asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo, e estarias perdida, esperando a punição no outro.
E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis? Que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegaríeis de novo como outrora? Se não o acusaríeis de blasfemo por vir bater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo se não o faríeis seguir de novo o caminho da Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram seu ouro para a fabricação de um ídolo que adoraram. Homens civilizados, fazeis entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes estes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem a ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, mas nada nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Porém, não assim acontecerá. Voltai para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Meus amigos e irmãos do caminho, esta mensagem é clara e descreve como funciona o orgulho e como ele nos corrompe.
diuturnamente, sem parar, incessantemente, somos bombardeados por ímpetos de orgulho. E esse orgulho é a grande trave nos nossos olhos. Mas a humildade, que é o remédio mais eficaz contra esse mesmo orgulho, é muito simples de compreender e de praticar. Ela é difícil apenas no coração duro e recrudescido e ligado ao homem velho, ligado aos anseios por riquezas mundanas, coisas que não importam para o espírito, para a evolução moral e ética do ser humano. Todos nós, todos os seres humanos, já passaram por algum momento em que podiam abaixar a cabeça. Certamente, todos os seres humanos sabem o que é ser humilde, mas preferem ser orgulhosos e ficar entregues às paixões do orgulho. Irmãos e irmãs do caminho, mais vale a humildade, mais vale baixar a cabeça para as coisas do mundo, porque Jesus disse: o reino dele não era desse mundo e não é desse mundo. Precisamos seguir esta trilha, essa única trilha, que há de nos colocar no caminho único possível para a melhoria dos nossos corações, das nossas ações, de nos conectar com Deus, com os espíritos de luz e com os nossos anjos da guarda. Sejamos mais humildes e sigamos o exemplo do nosso irmão maior, Jesus. E com as palavras do nosso irmão maior, encerro dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.